Olá pessoal, vamos falar hoje de tecido adiposo, gordura. Quem nunca, né? Quem nunca fica se pesando aí para saber como é que tá o tecido adiposo? Pessoal, do ponto de vista da histologia, esse tecido ele é um tecido assim bem tranquilinho da gente estudar. Agora, do ponto de vista da fisiologia, ele é um tecido super, hiper, mega metabolicamente ativo, certo? Vamos falar do tecido adiposo, então, e a gente vai falar dos dois tipos de tecido adiposo, certo? Então, tecido adiposo encontrado no tecido conjuntivo frouxo, né? A gente encontra lá no tecido conjuntivo bastante adipócitos e quando eles estão agrupados, a gente chama de tecido adiposo. Principal função aí, homeostasia energética. A gente vai ver aí como o tecido adiposo ele consegue armazenar energia, certo? Outra função dele é ser isolante térmico, né? Ele faz com que o nosso organismo consiga perder menos calor. E um depósito de energia sobre a forma de triglicerídeos. A gente vai ver como que ocorre e tudo. Olha só, pessoal, ele aporta 9 quilocalorias por grama. Se a gente for olhar a proteína, se a gente for olhar os carboidratos, eles aportam em torno de 4. Então, olha quanta energia aí o tecido adiposo ele aporta, certo? Ô Pri, e o que esse camelo aí bonitinho tem a ver com a história? O camelo, ele tem essa região aqui em cima dele chamada de córcova. A córcova do camelo, ela serve para armazenar gordura. Gente, essa córcova chega a armazenar 35 quilos só de gordura. Isso equivale a 3 semanas aí o bichinho sem comer nada. Equivale a 3 semanas de comidinha. Lembrando, né, que o camelo ele é um animal lá do deserto e tal, então ele serve aí como uma fonte de água e de energia para esse animalzinho sobreviver aí. Esse amiguinho bonitinho, viu como os lipídios não são só maldosos na história? Então os adipócitos, né, as células aí que armazenam o lipídio, servem como depósito, a gente já comentou. Pessoal, função endócrina. Hoje a gente estuda o tecido adiposo com as funções secretoras. E hoje, galera, a visão desse tecido que era visto como um vilão, ele já é visto como um órgão endócrino. E a atividade endócrina aumentada dessas células pode gerar as complicações metabólicas cardiovasculares associadas à obesidade. Então, hoje ele é um tecido muito estudado, porque essa função endócrina dele, esses inúmeros hormônios e substâncias, né, as citocinas aí que ele libera, a gente vê que tem a ver aí com muitas doenças, né? A obesidade, ela gera várias consequências, então é muito interessante aí estudar os adipócitos. Então a gente tem dois tipos aí principais de tecido adiposo. A gente tem o tecido adiposo comum, que é o branco ou unilocular, e, na verdade, alguns livros chamam também de tecido adiposo amarelo, devido aí aos depósitos, os pigmentos aí de vitamina A, certo? E a gente tem o tecido adiposo pardo ou multilocular. Esses nomes é devido à cor dele em estado fresco, né? Então vamos lá, dois tipos de tecido, o branco ou unilocular e o pardo ou multilocular. A gente vai começar falando, galera, do branco, certo? Funções, então. Armazenamento de energia, a gente já falou que aporta 9 quilocalorias por grama. Função de isolante térmico, proteção dos órgãos vitais. Então a gente vê principalmente ao redor das vísceras aí esse tecido adiposo fazendo essa proteção. Secreção de hormônios que a gente vai falar melhor. Num indivíduo normal representa 10% do peso corporal, né, a gordura. E forma o panículo adiposo, a temida fáscia subcutânea superficial, a temida pochete, pessoal. Então, ali principalmente na região do abdômen, a gente tende a acumular mais gordura devido a esse panículo adiposo, certo, pessoal? Nós vemos aí sobre a mama em lactação. O panículo adiposo mamário, pessoal, ele fornece lipídios e energia aí para a produção do leite. Lembrem que o leite ele tem um conteúdo proteico e ele tem um conteúdo lipídico, né? Então, a questão aí do conteúdo lipídico do leite tem a ver aí com o panículo adiposo mamário. E além de ter
de fornecer esses lipídios e essa energia para a produção do leite, é um local de síntese de vários hormônios do crescimento, e esses hormônios do crescimento, eles modulam a resposta aos esteroides, as proteínas e os hormônios aí que atuam sobre a função da glândula mamária. Então a gente vê aí, né, o crescimento dos ductos mamários, dos lóbulos mamários aí, devido ao estrogênio e progesterona, a prolactina que estimula a produção do leite, a ocitocina que estimula a ejeção do leite. Então esse panículo adiposo mamário, ele tem aí uma importante função de modular a resposta desses outros hormônios. E aqui a gente vê uma imagem linda aí da natureza, uma mamãezinha amamentando seus filhotinhos. Isso é incrível, né, pessoal? E esses bichinhos crescem rápido. Localização. Então, além do panículo adiposo, a gente vê aí, ó, um exemplo aí, o epiplom maior, que é esta região aqui abaixo da curvatura maior do estômago, né, que passa aqui pela frente das vísceras. O mesentério, que é o que une as alças intestinais à parede dorsal. O espaço retroperitoneal, que aqui não tem foto, mas aquela região ao redor dos rins, né, que tem gordura. A medula óssea do adulto, a gente vê aqui bastante quantidade de tecido adiposo branco, né? E a gente vê também nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e nas nádegas. Aqui a gente fala que ele tem função como se fosse uns coxins, né? Como se fossem umas almofadinhas aí para amortecer os impactos. Nas nádegas aí, né, tem gente que não passou na fila das nádegas, né? Tipo eu. Mas a gente fica contente assim mesmo, né? E o pericárdio visceral, pessoal, aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, de um coração, né? Aqui a gente vê o músculo cardíaco e a gente vê a camada subepicárdica aqui, onde a gente vê essa gordura, certo? Nas órbitas ao redor do bulbo do olho, a gente também tem essa gordura dando esse suporte, esse preenchimento. E uma coisa interessante, pessoal, que nessas regiões aqui, ele tem função estrutural, né? E assim, mesmo com o aporte calórico reduzido, essas regiões, assim, elas não perdem essa estrutura de tecido adiposo. Vai perder de outras regiões do corpo e essas regiões aqui, elas se mantêm. E aqui eu coloquei pra gente lembrar que no sexo feminino e masculino, a gente tem distribuição diferente dessa gordura, né? As curvas aí das mulheres, ela é devido aí ao panículo adiposo, devido à presença de tecido adiposo em algumas regiões aí diferente do homem, certo? Então, lembrando aí da localização e lembrando da outra função importantíssima do tecido adiposo branco que a gente já comentou, que é as moléculas aí chamadas de adipocinas, que são hormônios, fatores de crescimento e citocinas. Mas, Pri, para que serve esse povo aqui? Homeostasia energética, pessoal, adipogênese, metabolismo dos esteroides no nosso corpo, a angiogênese, formação de novos vasos e inclusive respostas imunes, pessoal. Então a gente vai falar aqui, por exemplo, da leptina, que é o membro assim mais notável, né, o mais conhecido. Por quê? Porque a leptina ela é exclusivamente liberada pelos adipócitos. A gente vai falar de outros ali que não são exclusivos do tecido adiposo, mas a leptina ela é exclusiva do tecido adiposo, ela é liberada pelos adipócitos, tá? Ela é um peptídeo, certo? Foi descoberta em 1994. E o que acontece? O que a leptina ela faz? Ela inibe a ingestão de alimento. E ela estimula a taxa metabólica e a perda de peso. Então, além de ela ser um fator de saciedade, assim, de ela inibir a ingestão de alimento, ela estimula a nossa taxa de metabolismo, ela estimula a nossa perda de peso corporal, certo? Então, quando a nossa reserva de energia ela é suficiente, a gente tem a leptina aí participando dessa via de sinalização, certo? E olha só que interessante, pessoal. Ela vai comunicar o estado energético do tecido adiposo aos centros cerebrais, principalmente o hipotálamo, né? Que regula esse aporte de alimentos. Então, cara, é muito interessante. Ela vai comunicar o estado calórico dos adipócitos. Dizer assim, ó, já estamos aqui com uma reserva boa, podemos inibir a ingestão de alimentos. Então, olha que interessante. Por isso ela é chamada de fator de saciedade circulante. Outras funções da dona leptina aí, pessoal, então ó, ela regula o apetite, ela vai regular o gasto energético do corpo, né? A gente já comentou ali que ela vai sinalizar as reservas corporais, é muito interessante. Ela estimula a angiogênese, galera, que é a formação de novos vasos.
Ela está envolvida no controle da pressão arterial, porque ela regula o tônus vascular e ela é um potente inibidor da formação óssea. Babaram agora, né? Cara, é muito interessante, viu? Gordura não é só para armazenar energia e deixar a gente gordinho, não. Elas têm uma função aí incrível no metabolismo aí do corpo, metabolismo energético, né? Atua como essa parte endócrina aí fascinante. Além da leptina, pessoal, a gente tem aí também outras, né, moléculas sintetizadas e secretadas aí pelo tecido adiposo. A gente tem a adiponectina, resistina, proteína ligante do retinol 4, o fator de necrose tumoral, interleucina 6 e prostaglandinas, angiotensinogênio e hormônios esteroides. Por exemplo, o angiotensinogênio ele também é sintetizado lá no fígado. Vocês lembram no que ele participa? Lembra lá daquela cascata de acontecimentos do sistema renina, angiotensina, aldosterona, aonde o angiotensinogênio ele se transforma em angiotensina 2 e ativa a aldosterona, e aí a gente tem o quê? O aumento da pressão arterial. Então, só um exemplo aqui para vocês verem. Um excesso de secreção de angiotensinogênio, galera, pode causar aqui uma obesidade, no caso, né, pessoa obesa, ela pode secretar angiotensinogênio em excesso e causar o aumento da pressão arterial. Então a gente tem a hipertensão associada à obesidade. Por exemplo, aqui também a gente tem aqui os fatores de necrose tumoral, certo? Esses fatores de necrose tumoral, pessoal, eles interferem lá na sinalização daqueles receptores de insulina, né? E eles constituem aí uma causa, né, possível de desenvolvimento de resistência à insulina na obesidade. Então, também o excesso desse fator de necrose, ele pode causar aí uma diabetes do tipo 2, né? Essa resistência à insulina devido à obesidade. Outra coisa também, tem um outro fator que não está citado aqui, que é o fator transformador do crescimento beta, chamado de TGF-beta. Esse TGF-beta, ele regula a proliferação, a diferenciação, a apoptose e o desenvolvimento. E a gente tem também, por exemplo, o fator de crescimento semelhante à insulina 1, que estimula a proliferação de células também. Ela vai mediar aí muitos hormônios do crescimento. Então, pessoal, vocês observem que todas essas moléculas, elas podem interferir em várias coisas, inclusive o câncer, tá? Tem sido estudado que essas moléculas aí que eu citei para vocês, que elas têm a ver aí com a proliferação e tal, que o excesso também de liberação, alterações aí relacionadas à obesidade, de liberação dessas moléculas, podem causar alguns tipos de câncer, pessoal. Então, vocês vejam que a obesidade ela não envolve só uma questão de estética, envolve uma questão de saúde. Então, né, vamos tentar fazer atividade física, regular o nosso peso, regular a ingestão de alimentos muito calóricos, vamos tentar se alimentar, né, de alimentos mais naturais, porque vocês viram aí que a obesidade não é simplesmente uma questão estética, mas é uma questão de um metabolismo super complexo aí do nosso corpo. A gente tem aí a resistina, que ela aumenta também a resistência à insulina, por isso que o nome dela é resistina, e ela também está envolvida aí na obesidade, diabetes tipo 2, a adiponectina, que ela estimula, né, a oxidação dos ácidos graxos e ela diminui as concentrações no sangue de triglicerídeos e glicose. E ela aumenta a sensibilidade à insulina, porque vocês vão ver depois que a insulina, ela faz esse ácido graxo ser colocado para dentro da célula, ser armazenado, e o glucagon faz o contrário. Ele estimula a mobilização. Então, já se sabe também que a hiperlipidemia familiar também tem a ver aqui com a adiponectina e também a resistência à insulina e a hiperinsulinemia, certo? O que também gera lá, né, diabetes e tal. Então, como eu já disse, vamos tentar cuidar da nossa dieta. Então, olha só essa imagem aqui, pessoal. A gente vê o tecido adiposo unilocular, né, com uma gota só de lipídios, e aqui a gente vê o multi, com várias gotículas que depois a gente vai falar sobre ele. Qual que é a característica, então, na lâmina, no microscópio, do tecido adiposo branco? A gente vê aqui uma fina camada, né? Essa camadinha que a gente vê aqui ao redor, ela é um pouquinho do citoplasma dessa célula e um pouquinho aí da membrana dessa célula. Não dá para distinguir devido a ela ser tão fininha. Essa gota aqui dentro,
ela é uma gota só de lipídios. Só que devido a gente usar solventes orgânicos na preparação histológica, a gordura que ela se desfaz. Então isso daqui, na verdade, ela é um espaço vazio, né? Porque essa gordura que estava aqui, ela é perdida durante a preparação do tecido. Então a gente só observa aqui uma bordinha de citoplasma, né? Aí a gente vê os núcleos, depois a gente vai ver que o núcleo ele tem a característica de estar na periferia, achatado, né? A gente vê um pouquinho de tecido aqui extracelular, um pouquinho de matriz extracelular, lembrando que aqui tem bastante fibras de colágeno do tipo 3, né, fibras reticulares, que são sintetizadas pelos próprios adipócitos. Lembra que lá no tecido conjuntivo propriamente dito, quem sintetizava as fibras de colágeno eram os fibroblastos, e aqui é o próprio adipócito que vai sintetizar. Aqui no centro, pessoal, a gente pode encontrar, né, núcleos de fibroblastos, de adipócitos, ou até as células dos pequenos vasos sanguíneos, porque lembra que o tecido adiposo ele é bem vascularizado, então pode ser até o núcleo de células de vasos sanguíneos. Alguns adipócitos a gente consegue identificar o núcleo bem, por exemplo, esse daqui, a gente vê um pouquinho de citoplasma, o núcleo dele aqui bem tranquilo. Mas lembrando que os núcleos, às vezes, ó, por exemplo, esses que a gente vê aqui mais pelo meio e tal, podem ser núcleos de fibroblastos ou até mesmo dos capilares e das vênulas que a gente encontra aqui por dentro, certo? Também podemos encontrar aqui mastócitos, pessoal. Os mastócitos também podemos... Eles não são, assim, muito bem distinguidos, assim, aqui né, na hematoxilina e eosina. Mas dependendo da coloração, a gente pode ver também os mastócitos com bastante grânulos aí no citoplasma. Então agora nós vamos falar aí dos lipoblastos, que são as células precursoras do tecido adiposo, dos adipócitos. Elas são células-tronco mesenquimatosas, tá, pessoal? Elas são chamadas também de células-tronco mesenquimatosas perivasculares, porque elas estão associadas à túnica adventícia de pequenas vênulas, elas nascem assim ao redorzinho de vênulas. Através da expressão desses fatores de transcrição, que significa receptor ativado do proliferador dos peroxissomos gama e receptor de retinóide X, eles têm aqui a importância na diferenciação do adipócito e na iniciação do metabolismo dos lipídios. Então, a expressão desses fatores vai fazer os lipoblastos ou os pré-adipócitos passarem por todos esses estágios aqui e se transformarem em adipócitos, tá, galera? Então, um lipoblasto, né, um pré-adipócito no estágio avançado, ele já vai constituir o adipócito maduro, que vai ter uma única inclusão lipídica grande, rodeada por uma borda fina de citoplasma, que é o que a gente vê na imagem, certo? Por isso que ele é chamado de tecido adiposo unilocular, porque ele tem somente uma grande inclusão lipídica. Por que é chamado de inclusão lipídica, pessoal? Porque não tem membrana rodeando esse lipídio, tá? Ela não vai ter uma membrana, vai ter a membrana plasmática normal aqui da célula, mas o lipídio que tem aqui dentro, ele não tem membrana. Ele empurra o núcleo aqui para a periferia e a gente fala que ele é chamado de anel de Sinete, ele fica com aspecto de anel de Sinete. Vocês já viram aqueles filmes lá que tem os imperadores que usam o anel para selar os documentos? Então isso é o anel de Sinete, né? Ele tem aquela parte mais dilatada em cima com um símbolo, né, geralmente que era tipo a assinatura da pessoa. Então eles selavam com o anel de Sinete. Então o adipócito ele é chamado de anel de Sinete devido a esse núcleo que fica espremido, digamos aqui, na periferia. Ele tem um retículo endoplasmático liso bem abundante, né? Claro, relacionado aí à síntese de lipídios. Galera, os adipócitos uniloculares podem ter até 100, 150 micrômetros de tamanho. Vocês vão ver depois que a grassa parda, né? A gordura parda, ela é bem menorzinha. Novamente aqui, então, a imagem. A gente vê aqui a célula, né? Essa gota de gordura que se perdeu aí durante o preparado. Aqui a gente vê o núcleo da célula, como já expliquei na imagem anterior. Galera, o tecido adiposo, a gordura corporal, ela pode ser regulada a curto prazo e a longo prazo. Então, a curto prazo, a gente vai ter a atuação da grelina e do peptídeo YY. E a longo prazo, a gente vai ter a atuação da leptina e da insulina. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui. A grelina e o peptídeo YY, eles vão fazer aquela atuação assim mais a curto prazo. Então, diariamente a gente vai ter a atuação deles aí
controlando a nossa ingestão de alimentos. A grelina, pessoal, ela é um peptídeo de 28 aminoácidos, ela é liberada lá pelas células epiteliais gástricas, lá no estômago. A grelina, ela vai ter um papel de estimulante do apetite, certo? Ela vai lá atuar na adenohipófise e vai também estimular o hormônio do crescimento. Então, ela vai estimular o apetite e também vai estimular a liberação do hormônio do crescimento, certo? Agora, o peptídeo YY, ele faz ao contrário, ele suprime o apetite. Então, a gente vê que um aqui é antagonista do outro, certo? Existe uma mutação genética, pessoal, no cromossomo Y, que ele tem a ver aqui com a síntese da grelina. É chamada de síndrome de Prader-Willi. Essa síndrome, ela se caracteriza pela produção excessiva aí da grelina. Então, a pessoa ela vai sentir uma vontade de comer muito grande, sabe aquela pessoa impulsiva por comer? Mas vai ser uma coisa que não é assim psicológico, entendeu? Como isso aqui é fisiológico, é uma mutação no gene que produz demais a grelina, a pessoa ela não consegue se controlar. Não consegue mesmo, porque não é só uma questão psicológica, aqui é uma questão fisiológica. E aí a pessoa, infelizmente, ela desenvolve a obesidade mórbida e muitas vezes a pessoa acaba falecendo muito jovem, né, devido às consequências da obesidade. Então, é muito triste, assim, porque é uma mutação genética. Então, a pessoa desenvolve uma impulsividade, uma vontade muito grande de comer. O peptídeo YY, ele também é um peptídeo pequenininho, né? Tem só 36 aminoácidos e ele é produzido lá no intestino delgado. Então percebam que esses dois hormônios, eles são produzidos lá no trato digestivo. E esse hormônio aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai promover a manutenção da perda de peso. Por quê? Ele faz aquela sensação de plenitude, entendeu? Sabe quando você come, que você tem aquela sensação de plenitude? É devido ao peptídeo YY. E foi muito interessante, né? Como ele atua lá no hipotálamo e tal, e suprime o apetite, a gente vê aquela sensação de parar de vontade de comer, né? Ter menos vontade de comer. Foi feito um estudo que os caras ingeriram, colocaram peptídeo YY nas pessoas e eles perceberam que quando eles infundiram esse peptídeo, a pessoa teve menos 33% a vontade de comer, diminuiu em 33% a ingestão de alimentos em 24 horas. Isso é bem interessante, está sendo até estudado como uma forma de fazer a pessoa ter menos vontade de comer. Agora, pessoal, regulação a longo prazo. A gente tem a leptina e a insulina. A gente já comentou bastante sobre a leptina, né, a função dela e tal. Então, a leptina foi descoberto um gene, que é chamado de gene da leptina, e ele codifica um RNA mensageiro que ele é específico para a leptina. Então, foi feito assim vários estudos e foi observado que nos seres humanos obesos, esses níveis do RNA mensageiro para a leptina no tecido adiposo e os níveis séricos de leptina, eles estão elevados, pessoal. Aí você me diz, prima, se está elevado, mas o que acontece? Independente do tipo de obesidade, eles perceberam que isso aí estava elevado. E independente se a obesidade é genética, se é por alguma lesão lá do hipotálamo, se é por alguma questão da utilização dos alimentos, enfim. Os adipócitos nessas pessoas, eles são resistentes à leptina, pessoal. São resistentes. E aí eles ficam no sangue, por isso que fica essa concentração sérica aumentada. E foi observado também que nas pessoas com anorexia nervosa, isso daí está diminuído. Tanto o RNA mensageiro, quanto os níveis séricos de leptina. Então a gente vê assim, que a leptina ela vai proteger o corpo contra a perda de peso em épocas de privação alimentar. E aí a gente vê, poxa, a pessoa tava com o nível sérico aumentado e tal, porque a leptina ela regula o apetite, o gasto energético e tal, só que o que acontece? As pessoas obesas, elas têm resistência à ação da leptina. É bem interessante. Outro hormônio que faz a regulação do peso a longo prazo é a insulina. Lembra lá da insulina, né? Ela é liberada lá pelo pâncreas, pelas células beta, dos ilhotes de Langerhans, certo? E o que a insulina faz? Ela regula o nível de glicemia, ela faz o nosso corpo utilizar essa glicose como energia. Essa glicose ela diminui no sangue e ela vai ser disponibilizada para as células. No caso aqui do tecido adiposo e
e do metabolismo aqui dos lipídios, a insulina ela vai aumentar a conversão da glicose em triglicerídeos. Ela vai fazer o adipócito pegar essa glicose e transformar em triglicerídeo e ficar armazenado lá naquela gotícula, certo? Então ela vai regular também o peso e tal, vai ter ação lá no hipotálamo. Só que, então a gente observa que a insulina ela é necessária para que o tecido adiposo seja acumulado. Então, excesso de insulina vai fazer a gente produzir mais tecido adiposo, certo? Então, o que os caras estão tentando fazer também para desenvolver medicamentos anti-obesidade? Eles estão tentando identificar alguma substância capaz de inibir essa sinalização da insulina e da leptina no hipotálamo, que diminuindo a insulina, a gente vai armazenar menos gordura. A questão é que tem que diminuir a insulina nessa sinalização, né? Porque a insulina ela é necessária também para fazer o nosso organismo utilizar a glicose como energia. O problema é que ela também armazena esse excesso de glicose em forma de gordura. Tecido adiposo pardo, pessoal. É um tecido termogênico especial, vocês já vão entender por quê. É bem interessante. Ele é reduzido nos adultos, ele é muito abundante nos recém-nascidos. Lá ele corresponde a 5% da massa corporal. Ele é muito abundante também nos animais que hibernam. Eles são menores que os adipócitos brancos, a gente já comentou lá que o branco ele pode chegar até 150 micrômeros e o pardo ele vai até 25 mais ou menos. Ele tem muitas gotículas diferentes lá, né, do branco, que era unilocular, esse daqui é multi. E o núcleo dele vai ser redondinho, porque ele não vai ficar espremido lá na beirada. Ele vai ficar... ele, na verdade, é um núcleo excêntrico, que a gente fala. Ele não fica exatamente no centro, mas ele também não fica espremido lá na beirada. E a atividade metabólica também é regulada pelo sistema nervoso simpático e está relacionada com a temperatura ambiente externa. Foi feito alguns estudos que pessoas que vivem em locais onde o frio é crônico, elas têm mais tecido adiposo em algumas regiões do corpo, principalmente assim na região próxima à escápula, na região do pescoço, bem interessante. Então, devido à temperatura externa, né, ser fria, o corpo começa também a possuir e armazenar mais tecido adiposo pardo, por essa questão termogênica. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, pessoal, aqui ainda é relacionada ao tecido adiposo branco, é a questão da mobilização das gorduras. O que é isso, Pri? É quando o corpo ele vai ou armazenar essa gordura ou, tô precisando de energia, então o corpo vai retirar essa gordura de dentro dos adipócitos e liberar para o organismo. Como que ele faz isso? Primeiro, então, esses ácidos graxos são captados aí do sangue e aí são convertidos em triglicerídeos e armazenados dentro do adipócito. Aí, quando o tecido adiposo ele é estimulado por algum mecanismo neural ou hormonal, né, que a gente fala que é a lipólise, ele vai degradar então o triglicerídeo em glicerol e mais ácidos graxos. Essa mobilização, o que é? Esse ácido graxo ele vai sair então de dentro da célula, ele vai atravessar a membrana celular ali desse adipócito e vai entrar no capilar. Pri, mas como que a gordura vai ser transportada lá no capilar? Lembra da albumina, que é aquela proteína carreadora e tal? Então a albumina ela vai pegar esse ácido graxo e vai transportar para uma outra célula que vai utilizar esse ácido graxo aí como energia. Aí, por exemplo, você está aí num período de jejum ou você está num frio intenso. O que o teu corpo vai fazer? O sistema nervoso simpático, através da norepinefrina, também chamada de noradrenalina, vai fazer a lipólise, que é a quebra disso, né? Através de uma enzima chamada lipase. Então, essa enzima ela vai decompor aí os triglicerídeos e vai liberar para você utilizar. Pri, e exemplo aí de hormônios que fazem também essa mobilização? A gente tem a insulina, que a gente... na verdade, assim, a insulina, os hormônios da tireoide, né, os hormônios da suprarrenal, na verdade, isso aí é bem complexo, é um sistema de hormônios que vai controlar essa liberação dos ácidos graxos. A insulina, por exemplo, a gente já comentou, né? Ela vai produzir a síntese de lipídios, tal, vai fazer aí o armazenamento dos lipídios. E ela vai suprimir a degradação dos lipídios. A insulina, ela inibe a ação da lipase. Mas, do contrário, o glucagon e o hormônio do crescimento, por exemplo, eles vêm e estimulam a lipólise. Então, enquanto a insulina, digamos, quer armazenar, o glucagon vai fazer liberar, né?
Então, o glucagon ele estimula a lipólise. O hormônio do crescimento também liberado lá pela adenohipófise também estimula. E lembra que a gente falou também lá dos fatores de necrose tumoral? Eles também são estudados aí, principalmente o alfa, como um fator causador aí no desenvolvimento da resistência à insulina. E lembra que a resistência à insulina ela está associada a diabetes, né, à obesidade. Então a gente tem aí mecanismos hormonais também que mobilizam essa gordura. Falando agora de novo de tecido adiposo pardo. Então vamos olhar aqui nessa imagem, ó, essa aqui é uma imagem na microscopia. A gente observa aqui um tecido adiposo pardo, certo? Olhem como as células elas possuem, ó, gotículas de gordura de vários tamanhos, certo? A gente vê essas células, elas têm um núcleo bem esférico, ó. Não é aquele núcleo achatadinho lá em formato de anel de sinete. Esse aqui já é um núcleo bem esférico. Geralmente ele tem uma localização bem central. Essa imagem que ela não está com uma resolução muito boa, mas aqui, por exemplo, a gente vê uma célula e a localização do núcleo aqui bem central. Então observem como são várias gotículas. Olha os núcleos aqui como são bem esféricos. As gotículas têm vários tamanhos, certo? As células têm um formato poligonal, geralmente. Elas é bem denso, ó, é um tecido bem denso que você vê bastante gotículas de lipídios, certo? E aqui no tecido pardo, assim como lá no branco, também vou ter aquelas fibras de colágeno e vou ter bastante capilares, tá? Bastante capilares. Lembra que o tecido adiposo, principalmente o pardo, ele é muito vascularizado. Vocês já vão entender por quê. Tem a ver aí com a função termogênica desse tecido. Olha aqui uma outra imagem, pessoal, que bacana. O tecido adiposo pardo aqui, né, a gordura parda, ele é multiloculado, ele tem várias gotículas de gordura numa mesma célula, o núcleozinho central, né, observem aqui, ó, alguns capilares, vamos ver se a gente acha algum outro, aqui em cima parece ser outro capilar, é um tecido bem vascularizado. Pena que a resolução aqui tá baixa, mas acho que deu para vocês entenderem a diferença aí do uni pro multi, né? Esse tecido aqui, ele tem várias gotas de gordura de vários tamanhos. O tecido adiposo pardo, como a gente já comentou, ele é um tecido muito abundante nos recém-nascidos, né? Para compensar a perda de calor, porque a superfície corporal e a massa do bebê, né, ela tem uma razão muito elevada. Então, isso gera a hipotermia, né? Então, a gente tem esse tecido adiposo pardo, como a gente comentou, ele representa 5% da massa corporal desse nenenzinho. Agora, a gente vai comentar um pouquinho da diferença. Então, assim, ele é mais abundante nos recém-nascidos. Nos recém-nascidos, ele é mais abundante ali no dorso, certo? Na parte superior ali da coluna vertebral, perto dos ombros aqui. E essa quantidade, ela vai diminuindo à medida que a gente vai crescendo, né? Mas a gente fica ainda com algumas regiões aqui, por exemplo, retroperitoneal, a região cervical profunda, supraclavicular no pescoço, interescapular e paravertebral nas costas e no mediastino. Então a gente fica com algumas regiões ainda com esse tecido aqui. Um dado interessante, né, Pri? Por que o tecido pardo ele é mais escuro? Os adipócitos pardos, eles têm muitas mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são gigantes. Devido a gente vai comentar um pouquinho ali a função aí da oxidação e tal. E essas mitocôndrias, elas têm citocromo oxidase. E é isso daí que confere essa coloração mais marrom, mais escura aí para essas células. O tecido adiposo pardo também, outra curiosidade, geralmente é subdividido em lóbulos. Ele vai ter, por exemplo, aqui a gente vê, tá meio separado, né, devido ao artefato de fixação, mas ele tem vários septos de tecido conjuntivo, certo? Só que esse tecido conjuntivo, ó, vocês observem que ele é bem esparso. E como eu falei para vocês, ele vai ter bastante vasos sanguíneos, a presença também dos vasos sanguíneos que dá essa coloração rosada. Pena que a foto ela tá com uma resolução meio ruim para a gente encontrar aqui todos os capilares e as vênulas, mas a gente observa, né, a presença de vênulas aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem a presença de uma vênulazinha e isso também dá essa cor bem rosada. Vamos lá. Outra diferença, né, é que o tecido unilocular ele armazena energia e o pardo aqui na produção de calor na termogênese.
A origem dessas células, pessoal, ela é um pouquinho diferente. Já foram feitos alguns estudos e esse tecido pardo aqui, ele vai ter células progenitoras miogênicas esqueléticas comuns. Quando a gente estuda lá a embriologia, né, a gente estuda lá os somitas, os dermatomiótomos e tal, e é nessa região aí que a gente vê as células progenitoras miogênicas esqueléticas comuns que originam o tecido adiposo pardo. E aí, consequentemente, os fatores de transcrição aqui são diferentes daqueles que a gente citou lá na frente, tá bom? Mas, Pri, para que eu preciso saber disso? Tá vendo aqui que a gente está falando dessa função aqui, que é a produção de calor ou termogênese? O que isso tem a ver? Lá na transcrição, tá? A codificação aí das proteínas, a expressão dos genes, a gente tem uma proteína mitocondrial específica, chamada de proteína de desacoplamento, ou ela também é chamada de termogenina, devido que ela tem essa função aqui na termogênese. Então, ela é essencial aqui para a termogênese. Vou tentar explicar para vocês um pouquinho qual é a função dessa proteína aqui na termogênese. Lembra lá na respiração celular e tal, que a gente tem a produção de ATP dentro das mitocôndrias, porque aquele gradiente de prótons, eles passam lá por dentro daquela enzima, que é a ATP sintase, que fica localizada lá na membrana mitocondrial interna, né? O que acontece? Essa proteína aqui de desacoplamento, ela pega e faz ao contrário, ela desacopla a oxidação desses ácidos graxos. Ao invés daqueles prótons passarem lá por dentro da ATP sintase, eles vão passar do espaço intermembrana de volta lá para a matriz mitocondrial, ou seja, não vai passar por essa enzima. Então, não vai produzir o ATP. Mas o que ele faz com esses prótons, então, que se passassem lá pela proteína ATP sintase ia gerar aquele gradiente e essa força aí iria gerar a produção de ATP. Esse movimento de prótons de dentro do compartimento interno ali da mitocôndria para fora, ele vai dissipar esse gradiente de prótons e vai desacoplar, por isso que o nome dessa proteína é de desacoplamento, ela vai desacoplar a respiração celular aí dessa síntese de ATP. E aí essa energia produzida, ela vai ser dissipada na forma de calor. Esse processo então é chamado de termogênese. Por isso que esse tecido ele é cheio de capilares, porque esse calor, então, produzido aqui por essas mitocôndrias, ele vai ser adquirido ali por esses capilares e isso vai aquecer o corpo de uma forma geral. Então, é mais ou menos isso. Lá na mitocôndria, ao invés daquele gradiente de prótons passar por dentro da ATP sintase para produzir os ATPs, essa proteína, ela desvia, digamos, esses prótons de volta lá para aquela parte lá da mitocôndria. Ela sai de dentro do espaço intermembrana de volta lá para a matriz, né? E aí, esse gradiente, ele vai gerar esse calor. E aí é o processo chamado, então, de termogênese. Isso daí, galera, ele é relacionado muito aí com o sistema nervoso simpático e com a temperatura ambiente externa. Então, quanto mais frio, quanto mais a ação aí do sistema nervoso simpático, mais aqui a termogênese vai ocorrer. E isso aí já foi comprovado, inclusive, por testes de laboratório, onde eles viram que a atuação dessa proteína aí desacopladora, ela aumenta com o estresse pelo frio e com a atuação aí da norepinefrina. Outra coisa legal, vocês já ouviram falar naquela tomografia por emissão de pósitrons, que é chamada de PET? Já foi usada também a PET para interpretar. E as pessoas aí que vivem em lugares frios, principalmente as pessoas magrinhas, assim, que nem eu, elas vão desenvolver mais tecido adiposo pardo na região do pescoço e supraclavicular. E foi feito também vários achados aí de necrópsia nos trabalhadores aí de regiões externas, né, que ficavam expostos ao frio. E foi aí, então, visto que essas pessoas, elas têm mais esse tecido adiposo pardo nessas regiões aí que eu citei. Inclusive, tem um negócio relacionado à PET, que ela está muito relacionada aos tecidos, né, que apresentam um metabolismo aumentado da glicose. Eles injetam, né, um marcador radioativo, que geralmente é um marcador que tem flúor, glicose e tal, é um isótopo de glicose,
E aí ele é usado para detectar cânceres, né? Porque como são células metabolicamente ativas, eles usam aí um isótopo de glicose com esse marcador radioativo para encontrar lesões cancerosas. Só que o que acontece? O tecido adiposo pardo, ele também tem essa característica. Então, muitas vezes, ele pode ser confundido com lesões cancerosas. Então, dá aquela interpretação falso positiva. Então é aquela coisa, né? Se tu vê ali no pescoço, na região supraclavicular, no mediastino, essas regiões assim com bastante tecido adiposo, principalmente pacientes magrinhos ou nos meses de inverno, a gente consegue ver esse tecido adiposo pardo ali. Então a PET, né? Hoje os médicos eles já têm essa capacidade, essa habilidade aí de fazer esse diagnóstico diferencial. E outra coisa que o médico associa é que a imagem ela vai ser simétrica, né? Quando é tecido adiposo pardo, ela tende a ser simétrica, mas no mediastino ela pode até ser assimétrica, então às vezes pode ser confundida com uma neoplasia. Mas na dúvida os médicos sempre analisam, né? Já aconteceu, por exemplo, de pacientes com câncer de mama, né? Que aí você faz o exame para ter o estadiamento do câncer e aí eles encontrarem esses focos aí no mediastino e acharem, né, que pode ter a ver aí com uma possível metástase e tal. E aí, então, você tem que ter esse cuidado para não ter esse falso positivo ou esse falso negativo, né? Porque devido a essa capacidade do tecido adiposo pardo, ele tem um metabolismo alto também de glicose, porque ele tem essa produção de calor, esse processo chamado termogênese. Então, outra característica que a gente já comentou, né? Ele é multilocular, o núcleo vai ser esférico, as células elas têm um formatinho poligonal. O núcleo ele é redondinho e ele é excêntrico, às vezes pode estar no centro, às vezes não. E o diâmetro vai de 10 a 25 micrômetros, enquanto o unilocular, olha o tamanho dele, ele é muito maior, né? E outra característica é que ele tem muitas fibras nervosas simpáticas, né? Noradrenérgicas e é um tecido altamente vascularizado. Então, como a gente falou ali, a questão da epinefrina que estimula, que regula a atividade metabólica do tecido adiposo pardo, que é liberado aqui por esses nervos simpáticos que estão aqui e que está relacionado ao frio lá. Lembra que a gente falou que o frio, ele aumenta aí a quantidade do tecido adiposo pardo. Ele é um tecido bem abundante durante o período fetal e ele vai diminuindo na vida adulta, exceto aí, como a gente já comentou, os indivíduos que vivem no frio. E aqui, o unilocular, ele cresce durante toda a vida, isso aí a gente já sabe, né? Inclusive quando a gente gosta de comer. E ele pode sofrer uma transdiferenciação em tecido adiposo pardo. Então, os adipócitos, eles podem se transformar de brancos em pardos e de pardos em brancos, de acordo com as necessidades termogênicas do corpo, tá? Isso aqui é bem interessante também. Então, por exemplo, a exposição ao frio, como a gente já comentou aqui, a atividade física pode fazer os adipócitos brancos se transformarem em pardos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aqui a gente termina a nossa aula de tecido adiposo. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham aprendido. Não esqueçam então as funções aí do tecido adiposo. É um tecido muito interessante para quem quer aprofundar o tema. Obrigada, até a próxima aula.